Graça e paz, amadas, amém? É com muita alegria que nós estamos aqui, no nosso primeiro culto de 2018. Nós já tivemos a nossa rede de oração, a nossa primeira rede de oração, há umas 2, 3 semanas atrás. E hoje nós estamos realizando o nosso primeiro culto de mulher. E nós cremos que será um primeiro de muitos cultos, cheio da graça, da unção do Senhor Jesus. Porque o Senhor Deus conta comigo e com você, mulher, para transformar o mundo, para transformar a serra, para transformar o nosso bairro. Ele conta comigo e com você, amém? Primeiramente, eu também gostaria de agradecer, ao pastor e à Nininha, a minha mãe, a Gisele, que confiaram este primeiro culto, a minha presença, confiaram em mim, poder estar trazendo esta palavra. E eu estou muito grata, estou muito feliz. Quando foi colocada esta ideia no grupo, eu sempre falo, e as meninas, não, vai. E eu falei, eu vou, Senhor, eu vou mesmo, eu preciso ir. O Senhor quer que nós cumpramos o propósito dEle em nossas vidas, amém? Então, queridas, quem sabe qual é o tema do culto de hoje? Quem lembra? Vamos olhar para o cartaz lá na lateral. Mulheres construindo no mover de Deus, amém? Mulheres construindo no mover de Deus. Homens construindo no mover de Deus. Famílias construindo no mover de Deus. Igreja construindo no mover de Deus. É esse que precisa ser o nosso desejo, querida. É isso que nós precisamos despertar as pessoas que estão ao nosso redor. Construir, mas não é construir qualquer coisa, é construir no mover de Deus. E aí, queridos, para começar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. O que você está construindo? O que você está construindo? Para onde você está indo, amada? Que modelo de obra você tem edificado? Você está investindo em quê? Os melhores tempos da sua vida, a sua juventude, a possibilidade, o seu tempo, o seu trabalho, a sua disponibilidade de cuidado, a sua disposição de vida está sendo dedicada a quê? As minhas finanças estão sendo inspiradas aonde? Para onde eu estou indo? O que eu estou construindo? Para onde eu estou levando as pessoas do meu convívio? Gostaria que você ficasse com estas perguntas durante esta ministração. E que no final você pudesse ter respostas. E se não tiver, clamar ao Senhor para mudar o seu foco. E te fazer construir, movido pelo Senhor, no propósito do Senhor. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia ali em Êxodo. Êxodo 13. Nós vamos ler 20, 21 e 22. E depois eu vou ler em Êxodo 40, 36 a 38, mas vocês não precisam abrir as Bíblias. Amém? Êxodo 13 diz assim: tendo, pois, partido 13 e 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Tendo saído de Sucote, acamparam-se à entrada do deserto. O povo ia entrar no deserto. E o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhassem dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Em Êxodo 40, eu vou ler, você não precisa ir lá. 36 diz assim: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava.
De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, e em todas as suas jornadas. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu oro a Ti, me submetendo à Tua vontade. Submeto nesta noite, nesta hora, ao Teu querer e à Tua vontade. E Deus, que nada saia da minha boca se o Senhor não permitir. Vai ao coração das minhas amadas irmãs agora. E abre o coração, abre a mente, tira todo embotamento de mente, tudo que o Satanás quer tirar, roubar das tuas filhas nesta noite, nós anulamos no céu e na terra. E pedimos, Senhor, quebranta o nosso ser, quebranta o nosso coração, abre os nossos ouvidos, porque queremos escutar, entender e guardar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, essa passagem que nós lemos é a passagem do povo de Israel, que sai do Egito, entra no deserto para cumprir um propósito de Deus, que era o quê? Canaã, a terra de leite e mel. O povo, queridos, estavam no Egito. Para quem conhece a história, ou para quem não conhece, eu vou rapidamente narrar. Ficou 430 anos subjugados. 430 anos sendo escravizados. 430 anos sem viver o propósito de Deus. Porque era um escravo numa terra que não pertencia, numa terra em que Deus não chamou eles para habitar. Porque Deus havia promessa. Promessa de uma terra onde manava leite e mel. E aí, queridos, dizem que o povo estava tão subjugado, eles trabalhavam muito. Eles trabalhavam constantemente. Eles eram constantemente e cada dia mais escravizados por Faraó. E aí o povo começou a clamar ao Senhor por socorro. Só que o que eu acho engraçado nesta passagem é que o Senhor fala que o povo clama por ele. Mas foi o Senhor que lembrou da promessa que tinha para aquele povo. E aí vem a entender que aquele povo estava tão focado nas coisas erradas, estava tão focado em trabalhar, estava tão focado naquele Egito, que eles, porventura, podem ter esquecido da promessa de Deus. Eles pediam, Senhor, nos livra desse pesado trabalho. Mas quem lembrou o Senhor da promessa foi o Senhor. O Senhor ouviu o clamor do povo e a palavra diz, eu lembrei, Moisés, eu lembrei da promessa que tinha. E aí o que acontece? Quando Deus se lembra da promessa do povo de Israel, vai lá, aonde está um homem também escondido, e fala, Moisés, para de apacentar essas ovelhas, Moisés. Sai daí do rebanho do seu sogro, porque eu tenho promessa contigo, meu querido. Vai lá na terra, lá dos seus irmãos. As pessoas que procuravam te matar já não mais vivem. E vai lá resgatar meus filhos. Vai lá resgatar a promessa. Vai lá fazer com que eles se lembrem do propósito que eu os criei, que é habitar uma nova terra. Uma terra que mana leite e mel. E aí, queridos, essa passagem nos revela, nos mostra que Moisés foi lá, falou para o teu povo, falou que com Faraó endureceu o seu coração, vieram as pragas, mas o Senhor os tirou do Egito e fez andar no deserto, porque deserto é lugar de quem tem promessa. Só anda no deserto aquele que tem a promessa do Senhor. Só anda no deserto aquele que tem propósito. Só anda no deserto aquele que tem sonhos. E assim fez o povo. Assim fez Deus com o povo. E aí, queridos, o que fez diferença na caminhada do seu povo? O que fez diferença do povo sair de um estado de escravidão, entrar no estado de dependência no deserto ao Senhor, até chegar a Canaã? Foi a presença de Deus. Foi a presença de Deus. Em todo momento, ainda que este povo tinha resquícios do Egito, eles se movimentaram na presença de Deus. Porque a palavra que nós lemos aqui agora diz o quê? Que quando o povo entrou, colocou os pés na porta do deserto, o que aconteceu? O Senhor foi à frente. Entrou à porta do deserto, saiu da escravidão, foi ao deserto e o Senhor caminhava com eles.
A nuvem de dia, que representava o Senhor, ia com eles guiando. À noite havia uma coluna de fogo que os guiava. E em todo o tempo, a palavra diz, em todo o tempo, a nuvem e o fogo acompanharam este povo. E aí, queridos, o que nós estamos falando não é de uma companhia momentânea. Não é uma presença de um momento, de uma visitação específica do Senhor aqui no culto, ou numa reunião de oração. Não, nós estamos falando de uma presença contínua. Nós estamos falando de uma presença constante. De manhã eles acordavam, viam a nuvem. De noite eles acordavam, viam a tocha de fogo. A presença do Senhor era constantemente com os teus filhos, com o teu povo. Ainda que a sua mente estivesse no Egito, o Senhor os libertou e caminhou com eles. Caminhou no deserto, ensinando eles a obter o propósito de Deus nas suas vidas. E aí, queridos, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que para ter uma presença constante do Senhor em nossas vidas, nós não podemos perder o foco. Nós não podemos deixar de querer conhecer o propósito, os desígnios que Deus tem para mim e para você. Cada uma de nós tem uma biografia traçada, escrita pelo dedo de Deus. Nada menos e nada mais que escrita por dedo daquele que é o autor e consumador das nossas vidas. E Ele tem um propósito libertador na sua vida. Ele tem um propósito libertador na sua casa. Para você ser libertador do seu esposo. Para você ser libertador na sua empresa. Para você ser libertador na sua célula. Para você ser libertador na cidade da Serra. Em Laranjeiras. No Espírito Santo. No Brasil. Porque Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de sonhos. E Ele sonha com você, amado. E é claro, queridos, que quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós entregamos aos pés do Senhor, automaticamente, quando nós nos entregamos a Jesus, o propósito maior é o quê? Nós trilharmos a nossa caminhada e seguir a Canaã celestial, aos céus, a Nova Jerusalém, é fato. Mas enquanto o Senhor Jesus não nos leva para este lugar, o Senhor tem um propósito comigo e com você. E Ele quer se fazer revelar neste propósito. Ele quer que você entenda que você tem um chamado, que uma chama vinda do Senhor precisa arder no seu coração e te impulsionar a andar pelo deserto, mas cumprir e chegar a Canaã. Amém? Então, queridos, o que acontece? Moisés, ele era um homem de propósito. Deus fez a biografia deste homem e disse assim, este homem aqui que eu estou escrevendo, que eu vou fazer nascer, ele é o libertador do meu povo. Aí vieram o quê? Vão matar todos os meninos. Todos os meninos que nasceram nós vamos matar. Deus foi lá e escondeu Moisés aonde? No Egito, dentro da casa de Faraó. Porque Deus tinha propósito. E aí, queridos, ainda que Moisés fizesse coisas que desagradassem a Deus, Deus não deixou de sonhar com Moisés. Deus não deixou de cumprir o propósito que Ele tinha em Moisés. E aí ele fez coisas erradas, ele matou um homem, foi sanguinário, ele fugiu do Egito, deixou o seu povo para trás. Mas Deus não esqueceu da promessa. E aí aos 80 anos de idade, por isso que eu falo, não importa se você tem 10, se você tem 15, se você tem 20, se você tem 50, 35, 90 anos, Deus continua tendo propósito com você. Há um propósito que só você pode fazer. Há coisas que só você cabe desempenhar. Porque assim é escrito pelo Senhor. E aí aos 80 anos, Moisés vê uma sarça arder. E tem um encontro verdadeiro com o Senhor. E ele despertou para as coisas de Deus. E ao despertar pelas coisas de Deus, Deus revela, meu filho, sai daí. Sai daí, sai daí, porque eu não quero que você seja só apacentador de ovelhas, mas eu quero que você seja libertador dos meus filhos, libertador do povo de Deus, libertador de uma geração que vai andar no deserto, mas vai chegar na terra que eu prometi. Então, queridas, primeiro ponto,
Para você andar, se mover na presença de Deus, você precisa querer conhecer o propósito que Deus tem para você. Você precisa estar no foco. No foco. A segunda coisa que nós aprendemos, queridos, é que para eu andar no mover de Deus, que para eu experimentar o mover de Deus, é necessário o quê? Eu sair do Egito. O mover de Deus, queridos, ele não acontece no Egito. O mover de Deus, ele só acontece quando nós vamos para fora do Egito. Ainda que Deus te leve para esconder lá, como Deus escondeu Jesus, quando os homens queriam matá-lo, quando ele nasceu, Deus foi lá e escondeu Jesus. Aonde? No Egito. Aonde Jesus escondeu Moisés? No Egito. Mas foi necessário eles saírem do Egito para receber o mover de Deus e para andar no propósito. E é assim que a palavra do Senhor diz. O povo saiu de Sucote, e quando eles colocaram os pés para fora do Egito e dentro do deserto, o mover de Deus era sobre eles. O mover de Deus era sobre eles. A nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. E o que é o Egito? O que é o Egito na sua vida, queridos? O Egito é uma escravidão de Satanás, sim. O Egito é um pecado que te aprisiona e não deixa você caminhar. O Egito é um lugar onde não há esperança. O Egito é um lugar onde há morte dos sonhos. O Egito é um lugar de opressão. O Egito é tudo aquilo que tira você de perto de Jesus. É tudo aquilo que te tira do propósito de Deus. É tudo aquilo que distancia o seu olhar do Senhor. O que você precisa deixar nesta noite, amado? Qual tem sido o seu Egito? Seu Egito tem sido a televisão? Tem sido seus filhos? Tem sido o excesso de trabalho? Tem sido um pecado? Qual é o seu Egito que precisa ser deixado hoje para você viver o novo do Senhor? Para você viver no mover do Senhor? Queridas, sabe por quê? Que isso é muito sério? E porque precisamos dar um passo e desvincularmos do Egito. Porque quando as pessoas se decidem a sair do Egito, ela torna-se público ao mundo, ela torna-se público em Satanás quem você é. Satanás só conheceu Jesus quando ele saiu do Egito e foi ser tentado lá no deserto. E é assim que acontece conosco. Quando nós saímos do Egito e vamos para o deserto, sabe o que isso acontece? Eu saio do Egito, eu saio da escravidão, eu saio do subjugo, eu saio da opressão, eu saio do pecado. Eu me revelo a Satanás para quem eu vim, para que o Senhor me fez, qual a obra que o Senhor Deus tem para mim. Então, queridos, o sair do Egito, automaticamente, quando você sai, o poder de atuação do Senhor sobre você aumenta automaticamente. Porque você está dizendo, sim, Senhor, eu decidi cumprir o seu propósito. Sim, Jesus, eu decidi entender o seu propósito para a minha vida. E eu decidi caminhar, andar, mover debaixo do teu poder. Então, queridos, quando eu saio do Egito, eu revelo o quê? A minha identidade de quê? De sal da terra. Eu revelo a minha identidade de luz do mundo. Eu revelo a minha identidade de bacharel do Senhor. Eu revelo a identidade de filha amada, a quem o Senhor tem prazer. E aí, muitas das vezes, quando você rompe com as coisas que te aprisionam, que não te permite crescer em Deus, rompe com o pecado e se entregam ao Senhor, muitas perguntam assim, ai meu Deus, mas depois que eu passei de ser crente, passei por esse negócio de crente, meu Deus, que peleja. Senhor, depois que eu decidi ser líder da célula, Senhor, depois que eu decidi ser líder, Senhor, depois que eu decidi, Senhor, trabalhar no louvor, trabalhar na igreja, Senhor, depois que eu decidi a falar do Senhor, do amor do Senhor, lá na padaria, lá no supermercado, aonde eu for, que peleja, Senhor, que dificuldade. Era melhor estar no Egito, que ninguém me via, eu estava escondido.
Mas, querido, uma coisa eu tenho para falar para você, isso é normal. Isso é normal, sabe por quê que é normal, queridos? Porque até o Senhor Jesus, ele foi tentado. Ele saiu do Egito, foi ao deserto, mas ele diz para nós: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E aí, queridos, quando você sai do Egito e revela a sua identidade, Satanás, ele sabe que ele não pode parar o sonho que Deus tem com você. Satanás sabe que ele não pode parar Deus para impedir que Deus realize o propósito dele. Satanás sabe que ele não pode parar Deus para te abençoar, para ser libertador de outras vidas. E aí ele quer parar você. Ele quer distanciar você da nuvem e do fogo. E aí ele vem te tentar. Mas eu preciso e necessito a cada dia escolher estar debaixo da glória do Senhor. Custe o que custar. Custe o que eu preciso sacrificar, mas eu decidi revelar a minha identidade de filha amada do Senhor. Como Jesus, quando foi batizado, Deus falou: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E assim acontece conosco, quando nós decidimos romper com o poder das trevas. Esta é a minha filha amada, em que eu tenho prazer. Prazer de caminhar, prazer de revelar, prazer de conversar, prazer de estar junta, prazer de fazer história na geração, porque Deus não é um Deus de momento, Deus é um Deus geracional, e aquilo que nós fazemos debaixo da unção, do mover dele, passa de geração em geração, e pessoas continuarão desejando este Senhor, porque algo aconteceu na sua vida, e que mudou a estrutura, e que mudou a sociedade. Amém? E aí, queridos, uma certa vez eu estava vendo uma pregação, porque a gente não tem essa dimensão. A gente fica tão agarrada, tão aprisionada às coisas que nos prendem. Nós ficamos querendo, assim, trabalhar de dia, de manhã, de noite, porque eu quero viajar nas minhas férias. Eu quero trabalhar de dia, de manhã, de noite, porque eu quero dar a melhor escola para minha filha. Porque eu quero ter um plano de saúde. Tudo eu quero porque é o que eu quero. E aí você esgota todo o seu tempo com foco momentâneo, com foco terreno, e esquece de se preparar para as coisas celestiais. E aí, queridos, o que acontece? O pregador estava explicando que nós não entendemos como funciona o reino espiritual. Como nós não entendemos o que é chamado ser filhas de Deus. E aí ele falou que ele estava explicando isso para o filho dele. E o filho dele um dia chegou e falou assim: não, pai, que maneiro esse carro, que legal. Pai, esse carro só falta falar. Esse carro é bom demais, não precisa nem apertar muita coisa, que ele já faz tudo, pai, ele avisa tudo. Pai, quando eu crescer, eu vou estudar tanto, eu vou trabalhar tanto, eu vou me esforçar tanto, porque eu quero ter um carro igual a este, eu quero comprar um carro igual ao do Senhor. Aí o pai virou para essa criança e falou assim: meu filho, você pode até trabalhar, isso é lícito, isso é necessário, isso é prudente. Um homem precisa trabalhar para ter suas coisas, comer do fruto das suas mãos. Mas você não precisa trabalhar tanto para ter este carro. Esse carro é meu, e tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Aí o menino disse assim: mas pai, então me dá aqui, deixa eu dirigir. Não, meu filho. Porque para você conquistar este carro, você precisa crescer. Para você dirigir, ter o controle da direção deste carro, você precisa crescer. Então, queridos, o que Deus convida eu e você hoje a fazer é sair do Egito. Mas sair do Egito você vai cair no deserto. Mas o deserto é a escola de crescimento no Senhor, para você trilhar lugares altos, para você pegar o controle do carro e saber a direção onde está indo, porque o Senhor é contigo, porque você foi aprovada, porque você foi aceita pelo Senhor para cumprir o propósito que Ele tem para você. Então eu não consigo chegar na Canaã, eu não consigo chegar na terra que mana leite e mel se não haver crescimento. Eu estou querendo ter terrenos, ter coisas no reino terrestre, no reino da terra. Enquanto o Senhor fala: tudo é meu, queridos. Tudo é meu, tudo me pertence. Você quer poder? Ele é meu.
Você quer comer? A comida é minha. Nenhuma folha cai se Deus não permitir. Você quer isso? Tudo é meu, tudo está debaixo do meu controle, tudo está debaixo das minhas poderosas mãos. Entra no propósito, queira crescer, vai na escola do deserto, porque eu te darei. Porque eu te darei. É assim que funciona, amadas. É assim que funciona. Não é pela força do nosso braço. É lícito, sim, trabalhar. Querer sermos bons pais, queremos ser um bom profissional, sim. Mas todas as coisas são conquistadas no Senhor. Aquele que tem a detenção de todo o poder e de todas as coisas. Tudo é dele, tudo pertence a ele. E ele pode fazer de você uma grande pessoa, ainda que não tenha muitos recursos, ainda que não tenha muitas instruções, ainda que é pesado de boca, como Moisés falou, não sei falar, mas ele se tornou um grande libertador. E é conhecido de geração em geração. Um homem que não tinha muito trejeitos com fala, não tinha muito trejeito com microfone, não tinha muito jeito para falar com uma população, mas Deus sonhou com ele. E Deus fez cumprir os sonhos dele. Amém? E queridas, nós precisamos entender que eu preciso sair do Egito para conquistar a Canaã. E muitos dos filhos, muitas das pessoas não conseguiram, os povos de Israel não conseguiram chegar a Canaã. Por quê? Porque escolheram mal. Porque desobedeceram. Porque apesar de ter saído fisicamente do Egito, o Egito estava na sua mente e no seu coração. Então, amados, nós precisamos hoje, nesta noite, libertar, liberar, colocar na cruz aquilo que nos aprisiona de viver o melhor do Senhor. Aquilo que tem nos aprisionado de viver o sobrenatural de Deus. E aí nós vamos ver que nós precisamos o quê? Continuar construindo no mover de Deus. Então, construir, eu ter foco, eu saber para que eu fui criada, é eu sair do Egito. E por que eu preciso construir no mover de Deus? Porque o mover de Deus gera efeitos em nós. Porque o mover de Deus gera efeitos sobrenaturais em nós. Porque o mover de Deus nos impulsiona a exercer aquilo que o Senhor quer que façamos. E aí, queridos, por que eu preciso almejar esse mover de Deus? Por que eu preciso construir no mover de Deus? Por que eu preciso ensinar a minha casa, os meus filhos, o meu esposo a construir no mover de Deus? Porque, primeiro, o mover de Deus, ele é visto, ele é sentido. Quando eu decido colocar-me debaixo do mover de Deus, eu posso ver. Aquele povo foi para debaixo do poder de Deus, ele via. Não era uma coisa que não era visual para eles, não, era perceptível. Eles viam a nuvem, eles viam a presença do Senhor andando com eles constantemente. E aquela nuvem, além deles verem, eles sentiam a proteção e o cuidado daquela nuvem. Porque aquela nuvem, eles estavam andando no deserto escaldante, havia muito calor, e aquela nuvem abrandava o calor. Aquela nuvem era um sistema de refrigeração para os seus filhos estarem acampados no deserto. E aí, quando chegava a noite, o Senhor sabia, deserto é lugar de frio, então eu vou tirar a minha nuvem, mas eu vou botar a coluna de fogo, porque eu tenho que mostrar para os meus filhos que eu os amo e que eu sou presente nesta caminhada. Então, queridos, construir no mover de Deus é ver o mover de Deus, é sentir. É sentir abraçado pelo Senhor. É sentir um momento de tristeza que eu posso conseguir porque o Senhor está comigo. Além das dificuldades, das circunstâncias, quando eu decido construir debaixo do mover de Deus, vem a alegria, vem a confiança, vem coragem de onde a menos imaginamos para enfrentar o problema. Por quê? Porque eu entendi e decidi a construir debaixo do mover de Deus. Outra coisa que nós experimentamos, queridos, no mover de Deus, debaixo do mover de Deus, é um movimento.
É o movimento. Quando eu decido entrar debaixo do mover de Deus e construir, eu não consigo ficar parada. Eu não consigo ficar inerte. Eu não consigo ficar sentada no banco. Eu não consigo ficar olhando para a paisagem. Eu não consigo ficar olhando para o tempo sem fazer nada. Porque o mover do Senhor Jesus me impulsiona mais. Me impulsiona a falar do teu amor. Me impulsiona a ajudar o outro. Me impulsiona. É movimento, queridos. Aquela nuvem movia, o povo movia. Aquela nuvem parava, o povo parava. O Senhor falava com Moisés: vem cá, meu filho, vem cá. Eu estou com você, mas vem me buscar. Vem aqui no monte, fica 40 dias. Pede o povo para se consagrar. Não é porque eu estou no meio deles que eles não vão deixar de me servir, de me buscar. Há movimento, há movimento. Há movimento quando nós decidimos a construir debaixo do mover de Deus. Queridos, quem tem um encontro com o Senhor, quem vê a sarça ardente, quem experimenta do Espírito Santo de Deus, não pode ficar paralisado. Não consegue ficar parado. Não consegue ficar inerte. Se o pastor da igreja convoca para uma oração, ela vem. Se o pastor convoca para uma vigília, vem. Se fala, vamos colocar panfletinho lá fora, vamos distribuir. Eu vou. E é isso aqui, Senhor. Porque é o mover de Deus. Porque é o mover de Deus. E nós não conseguimos ficar parados. Ao louvor aqui eu não consigo ficar assim. Eu já me expando. Eu já começo a glorificar. Eu já começo a pular. Eu já começo a gesticular. Eu abraço a minha irmã. Eu dou um beijo. Eu dou um abraço. Porque é o mover de Deus. 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 Pedro, quando saiu do Pentecoste, quando saiu daquela festa e foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro nunca mais foi o mesmo. Ele foi um homem intrépido, ele foi um homem para frente, ele foi um homem que não parava. As pessoas falavam assim: Pedro, vão te prender, Pedro, estão atrás de você. Mas eu não posso parar de fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu preciso ir, eu preciso pregar as boas novas, eu preciso abraçar aquele povo, eu preciso passar a minha sombra através do poder de Deus curar, porque eu decidi estar no mover de Deus. E aí, queridas, uma coisa assim, que Deus não faz nada por acaso. E eu acho que o que está no meu Egito agora é o sapato, e eu vou tirar para eu ficar à vontade, porque o fogo, o movimento do Senhor é grande. E aí, queridas, gostaram, né? E aí, queridos, o que acontece? É verdade, amém. E aí, queridas, eu estava 2 semanas atrás e orando ao Senhor, e um dia eu estava com um grupo de pessoas e a gente relembrando, nós estávamos relembrando há uns 23 anos atrás, né, pastor? Nós éramos da igreja presbiteriana e nós estávamos experimentando o mover de Deus. 93, 94? Eu tinha 13, 14 anos de idade. Eu era adolescente. Mas eu sempre gostei de estar no mover do Senhor. Sempre me despertou as coisas de Deus. E aí, queridos, eu ia para o monte. A gente passava noites e noites no monte. No outro dia de manhã eu tinha que ir para o cursinho. E acordava cedo, sem problema nenhum, sem dor nenhuma, ia para o cursinho. Mais à tarde tinha grupo familiar. Tinha um monte de atividades na igreja. Chegava os cultos eram tremendos, era uma unção, um mover de Deus, e eu não conseguia ficar parada. Quem me conhecia daquela época sabia, eu corria a igreja assim, ó, de fora a fora. Eu pegava a bandeira assim, ó, e ia correndo, ia para a cabeça do pastor de Carlos, pastor Luiz Carlos, e orava com ele orava comigo, e a gente sapateava, e a gente rodava aquela igreja, e eu falava assim: gente, eu não tinha vergonha daquilo, não. Aí nessa conversa, aí a gente lembrando, revivendo esse tempo. Gente, que tempo bom, que tempo gostoso da presença do Senhor. A gente não mede as consequências, a gente está pronto para todo e qualquer momento, toda e qualquer circunstância. E aí eu falei assim: é mesmo, né? Mas aí eu falei para a pessoa assim, para minha cunhada, Claudinha, mas era um pouco meninice minha, né? Andar, correr, assim na igreja. Aí ela virou e falou assim: não, Chayene, não é meninice. É mover de Deus. Aí isso ficou na minha cabeça, ficou na minha mente. E eu falei assim: realmente, Satanás quer me aprisionar.
Que Satanás quer me colocar lá no Egito, dizendo que era meninice, que era coisa de menino de 13, 14 anos. E que o mover de Deus não é movimento. E aí, queridos, quando eu estava fazendo esta palavra, o Senhor falou assim: minha querida, aquilo não é meninice, aquilo é meu mover. Porque as pessoas que entram diante da minha glória, diante da minha graça, diante da minha presença, não conseguem ficar parado e querem transbordar na vida de outros. Não há cadeira, não há pessoas, não há autoridades que possam parar, porque o mover de Deus é movimento. Estar debaixo do mover de Deus é ter a direção certa. É ter a direção certa. Aquele povo estava no deserto, saiu do Egito e foi para o deserto. Como que é a paisagem do deserto? Eu não fui no deserto, mas eu penso que é rocha, areia, sem muita flor, tudo muito igual. É como se eu estivesse ali em Jardim da Penha, entro numa rua igual, entro na outra rua igual, entendeu? Eu penso que deserto é mais ou menos assim. Não tinha Spice, como é que é? Aquele negócio que direciona agora o carro. Não tem GPS, não tem um negocinho lá que a gente bota no aplicativos, que não direciona, não tinha isso no deserto. Ou o povo confiava na nuvem, ou o povo confiava na nuvem. Se o povo não confiava na nuvem, morria seco no deserto. Então aquele que dá a direção é o Senhor. E eu preciso confiar no que a nuvem diz. Está com dúvida? Se vai para a direita, se vai para a esquerda, se eu retrocedo, olha para a nuvem. Olha para a tocha de fogo. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou ver o que a palavra diz, porque é ela que tem a direção certa para o caminho que o Senhor tem trilhado certo para mim e para você. Eu não posso estar consultando a nuvem, consultando o fogo, depois que eu faço. Porque eu saio do plano original de Deus. E aí Deus tem que fazer um novo plano resgatador, para ir lá me resgatar, para eu voltar para o plano original. Aí tem todo um trabalho. Aí demora 40 anos no deserto e não sabe por quê. Porque por várias vezes andou fora do mover. E aí Deus tem que fazer um novo plano para te resgatar para o propósito original dele para a sua vida. Então, queridos, querer mover debaixo do Senhor é buscar a direção nele, é estar com os olhos fitos nele. Estou trabalhando, mas estou olhando na nuvem. Estou olhando na nuvem. Porque o povo era assim no deserto, a nuvem parava, eles paravam. Acampavam, apacentavam, comiam ali. Mas a nuvem, eu estou olhando a nuvem. Opa, a nuvem moveu, eu vou mover também. A nuvem para a direita, eu vou também. Eles nunca deixavam de olhar para a nuvem, porque é ela que conduzia tudo quanto eles faziam. Outra coisa, queridos, que nós podemos aprender com esta passagem é que quando nos submetemos à vontade de Deus e ficamos debaixo do mover dele, coisas extraordinárias acontecem. Provisão vem para você. Maná caiu do céu. A água da rocha brotou. O mar vermelho abriu. As roupas não estragaram. Os calçados, eu não sei que milagre era esse. Mas eu penso que se eles tinham calçados, os calçados cresciam junto com eles. As roupas, eles amanheciam com o dedo faltando aqui na manga. No outro dia de manhã, a blusa já estava maior. Eu não sei, eu acredito que era milagre. 40 anos. 40 anos. E Deus havia falado para Moisés: Moisés, eu vou tirar o meu povo com o braço forte e vou fazer maravilhas no meio dele. Deus quer fazer maravilha. Deus quer fazer maravilha. Você tem a presença de Deus? Você almeja a presença de Deus? Você almeja a presença de Deus? Você almeja a presença de Deus? Então se prepara, se prepara, se prepara, porque Deus vai bradar com maravilhas na sua casa, na sua rua, na sua cidade, na sua igreja. Porque aquele que decide andar debaixo da unção e da graça do Senhor, o Senhor tudo supre. O Senhor tira coisas de onde não existem, abre caminhos aonde não existe,
somente para provar o amor daqueles que o confiam nele. Queridos, você crê que este povo em nada necessitou em 40 anos? Você crê? Que tudo foi provido? Se você crê nisso, querido, por que você não pode crer que Deus, numa terra como o Brasil, que tudo que planta nasce, Ele não pode prover para mim e para você, queridas? Por que nós estamos nos afundando no trabalho de dia, de manhã e de noite, colocando as coisas do Senhor no segundo plano? Se Deus pode prover, Ele proveu no passado, Ele provê no presente. Esse é o Deus que eu creio e esse é o Deus que nós podemos crer. Queridos, eu creio porque eu tenho experimentado. Quem está lá na rede de oração sabe. Quem está lá na rede de oração conosco sabe. Sabe muito. E eu já contei lá para as meninas. Eu me entreguei realmente ao Senhor. Quando a Heloísa Rosa estava naquela quadra e começou a falar o que a gente precisava morrer e entregar as coisas para o Senhor, eu não queria entregar minha profissão, eu não queria entregar meu status de advogada, eu não queria entregar o meu possível status de uma juíza, porque era isso que eu vim me preparando para muitos anos. Eu não queria entregar minha filha, eu não queria entregar meu esposo, porque eu queria ter todos eles no controle da minha mão. Mas aquele dia, aquela noite, aquela madrugada, no dia de domingo, eu chorava copiosamente, porque o Senhor falava, entrega, entrega, porque senão você vai morrer no deserto. Entrega, porque senão você vai morrer no deserto. E até hoje eu luto com Deus para entregar. Mas eu entreguei ao Senhor. Eu entreguei a minha vida ao Senhor, para cumprir o propósito dele na minha vida. E no final do ano passado, no Dia das Crianças, a minha filha chegou de um dia para o outro pedindo na agendinha da escola que ela precisava de uma fantasia para ir na festinha da escola. E eu falei assim, Senhor, eu não tenho dinheiro, o Fábio não tem, tá tudo na continha, meu Deus, meu pai, o que eu vou fazer? E eu tinha R$10 na minha bolsa, R$10, eu botei no meu bolso, e a Isabelle falou, mãe, como que eu vou para a festinha? Mãe, eu quero de Frozen. Aí eu falei, meu Deus, filha de mãe só tem uma trança de Frozen, mas a mamãe vai fazer alguma coisa. Aí eu sempre tenho o costume de falar com ela, filha, quando você quer, você está orando, minha filha. Aí ela falou, então vamos orar, mamãe, vamos orar porque eu quero ir de Frozen. E aí ela fez aquela oração dela, papai do céu, ajuda minha mãe a fazer minha roupa de Frozen, em nome de Jesus, amém. E aí eu conversando com o Fábio, falei, Fábio, o que nós vamos arranjar? E lá na Angelinha, nessa empresa, é muito caro, é 100 e pouco, a gente não está podendo ter esses gastos extras. E aí o Fábio falou, vamos confiar no Senhor, amor, Deus vai prover. Você vai andar amanhã cedo de laranjeira, você vai achar, nem que se for uma asinha de borboleta, mas você vai achar. Aí eu falei, amém, amor, se não achar, você sabe que eu vou ter que passar no crédito. Aí ele fala, misericórdia, irmã. E aí, querida, saiu eu e a Isabelle, nós oramos ao Senhor lá em casa. Falamos, Senhor, a Isabelle quer uma Frozen, mas se a gente não conseguir a Frozen, Senhor, que o Senhor nos mostra outra coisa. Ela, mãe, eu quero a Frozen. E eu falei, amém, Senhor, a Frozen. E tudo bem, então que procura? Eu falei, eu não vou nessas lojas, porque eu vou achar caro, eu não vou poder dar. E aí eu entrei, o Senhor falou assim, entra aqui na Mega lá. E eu ainda falei com a Isabelle, Isabelle, mamãe tem R$10 no bolso, você não pede bala não. E aí eu entrei dentro da Mega lá, e tô falando com a menina assim, aqui, você não tem nenhuma fantasia, uma máscara, alguma coisa assim, que se remete a Frozen, alguma coisa nesse estilo, ou então alguma fantasiazinha que a minha filha possa ir e tal. Aí, querida, a mulher balançou a cabeça e falei, não, aqui não tem nada não, tem aquelas ali, é uma máscara de um daqueles personagens de homem, assim. Falei, não, isso daí não dá, ela é menina, né, e tal. E aí uma voz veio atrás de mim e falou assim, quem tá aí? Chayenne, é você? Eu falei, tudo bom com você, Jaque? É uma menina, né, daqui da nossa igreja. Não é a Jaque do Nilton, é outra Jaque. Falei o nome aqui sem querer. E aí ela falou assim, te reconheci pela voz. Eu ouvi aqui, desculpa, eu estava aqui ouvindo você falar, você está querendo uma fantasia, né? É lá para o Arte do Saber, onde sua filha estuda. A minha também estuda lá, ela também vai. Ela vai de Mulher Maravilha. Eu falei, que legal. Eu falei assim, a minha está querendo de Frozen, mas você sabe onde tem um lugar assim que vende usado, que tem alguma coisa assim? Ela falou assim, aí ela virou e falou assim, aqui. Eu não pedi usado, não, desculpa. Você sabe onde eu posso encontrar? Ela falou assim, serve usado? Aí eu falei, serve? Aonde que tem? Fala para mim que eu estou indo lá.
Aí ela falou, lá na minha casa eu tenho 3 fantasias. Uma da Frozen, uma da Ana e uma da Toy Story. Todas é suas, só ir você lá pegar. Aí a Isabelle falou assim, da Frozen, tia? Aí ela falou assim, a tia tem da Frozen. Vão lá em casa. Eu falei assim, agora? Ela falou, agora, Xane, daqui a pouco vai pra escola. E nós saímos, minha filha, correndo ali daquela mega lá, ela no Valparaíso. Pegamos aquelas 3 fantasias. Eu falei, filha, vamos experimentar pra ver qual que cabe melhor. Mãe, eu quero a Frozen. Aí a Frozen estava rasgadinha. Assim, eu falei, meu Deus, agora eu tenho que passar num lugar pra tentar costurar. Mas eu tenho R$10. Se for mais do que isso, eu tô frita. Aí eu passei num lugar e falei assim, minha filha, aqui, ela tá com rasgadinha aqui assim, será que pode costurar? Ela precisa para agora, para ir para a escola e tal. Aí ela me falou, aonde mais que tem um defeito? Aí eu virei e falei assim, não sei, eu vi aqui. Aí ela procurou, achou mais um aqui embaixo, assim, costurou, enfim, viu todos os detalhes que tinha naquela roupinha e me deu. E eu, com medo, falei, meu Deus, e agora? Quanto que foi, minha querida? Aí ela falou assim, foi nada não, vai curtir o Dia das Crianças em paz com a sua filha. Aí a Isabelle olhou pra mim assim e falou, mãe, sobrou R$10. Porque a bichinha é terrível. E eu falei, glória a Deus, a esse Deus que tudo provê, a esse Deus que tudo faz. Eu sou o dono do carro. Eu sou o dono do carro. Mas precisa crescer. Mas precisa crescer. Precisa crescer. E para finalizarmos, querido, quando nós desejamos a mover debaixo da unção de Deus, nós criamos identidade do Senhor. Nós começamos a enxergar o próximo como Deus enxerga. Quando nos colocamos debaixo da autoridade do Senhor, debaixo do mover do Senhor, é gerado em nós amor, é gerado em nós empatia. Deus por várias vezes quis matar o povo no deserto. Por várias vezes falou com Moisés, assim, fez até uma proposta indecente a Moisés. Eu vou exterminar todos esses. Eu vou manter a você. E você fará de você uma grande geração. Mas Moisés que teve um encontro com Deus. Moisés que caminhava na direção de Deus. Moisés que caminhava no mover de Deus. Ele falava assim, não, Senhor, extermina o meu nome porque o povo pecou. Mas os mantém vivos. Senhor Jesus, não mata eles não, porque se eu matar ele aqui no deserto, todos vão achar que o Senhor trouxe aqui só para matar, que o Senhor não nos amava, que o Senhor não tinha planos, que o Senhor não tinha projetos, que o Senhor não tinha sonhos com esse povo. Quando decidimos andar no mover de Deus, o nosso coração se move como o coração de Deus. Nós se importamos com o próximo, nós damos a vida ao próximo, nós damos o ombro ao próximo, nós apagamos as panelas do nosso fogo e vamos socorrer em oração o próximo. Nós deixamos de ir numa festinha, num compromisso, para poder acudir o próximo. Nós intercedemos, nós não abrimos mão dos nossos filhos, nós não abrimos mão dos nossos irmãos que estão fora da presença do Senhor. Por quê? Porque quando eu decido mover debaixo da graça de Deus, Ele gera em mim a identidade de Cristo. Ele gera em mim a identidade de Cristo. E aí quando eu me coloco na posição que o Senhor quer, e sigo debaixo do teu mover, o poder de Deus, o poder sobrenatural, ele vem sobre mim, ele vem sobre você, queridas. E é um poder, querida, muito maior do que na época de Moisés, muito maior do que na época de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês sabem que a presença do Senhor hoje em nós é muito maior do que o dos nossos antepassados. Sabe por quê, queridos? Quando o Senhor era com Moisés, Abraão, Davi, Isaac, Jacó, o Senhor estava com eles. O Senhor pairava nuvens sobre eles, pairava o fogo sobre aquele povo. E hoje, querido, no nosso tempo, o Senhor Jesus é com você.
e em você. Eu vou falar de novo. O Senhor Jesus é com você e é em você. Queridos, eu preciso desejar esse amor profundo. Eu preciso desejar o propósito de Deus na minha vida. Eu preciso desejar mover no Senhor, porque o único caminho que me garante a vitória é quando eu me submeto ao mover de Deus. É quando eu estou no deserto e ando sobre o mover do Espírito. É quando eu estou no deserto e decido caminhar em Deus. Aí eu tenho a vitória. Muitos morreram no deserto porque ficaram aprisionados ao passado, porque não se lançaram nos braços do Senhor. Mas aqueles que confiaram no poder de Deus, esses usufruíram da terra de leite e mel. E aí, queridas, quando eu falo que o poder de Deus é muito maior no tempo de hoje, eu preciso ter paixão pelas coisas de Deus. Eu preciso falar, queridos, como fala o Davi. Olha o que Davi fala: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei perante a face de Deus? Essa precisa ser minha oração. Sabe por quê, queridas? A corça, ela exala um odor. E quando vem a presa, e quando vem o destruidor, acha ela fácil, ela é uma presa fácil. Por quê? Porque no corpo dela exala um cheiro desagradável e ela é logo abocanhada pelo destruidor. A única forma que a corça tem de sair das garras do seu predador é mergulhando nas águas. A única forma. É questão de vida e morte. Ou ela mergulha ou ela morre. Ou ela mergulha ou ela morre. Queridos, a sua decisão por Deus, a sua decisão para estar no mover de Deus, ela precisa ser questão de vida ou morte. Senhor, o Senhor se revela a mim, ou eu morro. Senhor, eu não posso subir este monte se o Senhor não for comigo, porque eu morrerei. O construir em Deus e para Deus precisa ser para mim e para você uma questão de vida ou morte. Ou eu mergulho nessas águas, ou eu morro no deserto. Ou eu submeto à vontade de Deus, ou morro no deserto. Chega de crente normal. Chega de pessoas sentadas normalmente no banco da igreja. Queridas, você crê que Deus abriu o mar vermelho? Você crê que o maná caiu do céu? Você crê que Deus multiplicou pães e peixes que deu para alimentar, saciar a fome de uma multidão? Você crê que um homem ficou preso na barriga de um peixe grande por 3 dias? E ao sair, ser vomitado pelo peixe, ele levou uma cidade inteira a reconhecer o poder de Deus e submeter à vontade do Senhor? Querido, se você crê nessas loucuras que eu disse, você tem fé. Se você crê nessas loucuras que eu disse, você não pode ser um crente normal. Você não pode ser uma mulher normal. Você não pode aceitar o menos de Deus para você. Você precisa crer, ver e profetizar. Ver e profetizar. Ezequiel, queridas, não sabia juntar tendões, não sabia colar ossos, não sabia colocar pele no corpo, mas ele sabia que se ele profetizasse, o Deus que ele servia era um Deus de poder, era um Deus sobre a vida dele e que fazia os ossos reviver. É esse nível
É nesse nível que o Senhor quer levar eu e você. É neste nível de conhecimento, de intimidade. Chega de ser mornos, chega de sermos pacatas, chega de esquentar banco. Nós precisamos nos levantar e posicionar como embaixadoras de Cristo. Nós precisamos profetizar. Eu profetizo meu filho longe das drogas. Eu profetizo meu filho salvo. Eu profetizo meu marido. Eu profetizo meu emprego. Eu profetizo o mover de Deus na minha igreja. O avivamento do Senhor, queridas, só vem quando nós reconhecemos os nossos desertos e colocamos para o Senhor. Quando nós dizemos assim: Senhor, eu sou falha, eu estou presa, eu estou escondida neste lugar, mas a partir do de hoje eu tomo a posição de mover e de trilhar no teu propósito. Aí coisas grandes e maravilhosas acontecerão. Você chegará num lugar e as pessoas vão falar: mulher de Deus, há poder. Mulher de Deus, há poder. Você não vai precisar de falar nenhuma palavra, porque o Senhor já batalhou aquele coração para você. Você não vai precisar de falar uma coisa. O Senhor já batalhou aquele emprego para você. A pessoa vai te olhar e vai ver a graça. É a graça do Senhor. Queridos, nós temos que ter a mente destes homens, a mente de Billy Graham, a mente de Paulo, a mente de Pedro, a mente de Moisés, a mente de Ezequiel. Mentes intrépidas, mentes ousadas, mentes que creem no poder verdadeiro e genuíno do Deus vivo. Provai e vede. Provai e vede. O povo provou e viu os grandes feitos e maravilhas do povo no meio do deserto. E nesta noite o Senhor convoca você para experimentar deste mover de Deus. E eu queria orar com você nesta noite. Mas antes de eu orar, eu gostaria que cantasse uma canção, pode ser? Trecho de uma canção, tem como? Qualquer um. Nós já estamos encerrando, amados. Você vai ficar de pé. E enquanto ele canta esta canção, você vai falar com Deus. Sonda o meu coração, Senhor, e ver qual é o Egito que eu preciso deixar nesta noite. Eu não quero sair daquela porta escravizada por este Egito. Eu não quero sair daquela porta carregando o peso do Egito. Você vai falar com Deus agora. Nós vamos cantar apenas um refrão e você vai falar com Deus. Qual é o Egito que você precisa deixar hoje aqui? Que você precisa deixar, que você precisa morrer. Você vai dizer para o Senhor: Senhor, revela a mim qual é o propósito que o Senhor tem para mim. E qual é o Egito que eu preciso deixar para cumprir o teu propósito. Coloca a mão no seu coração e vamos cantar esse trecho desta canção. Fique à vontade, amadas. Se quiser vir aqui no altar, venha. Se quiser se derramar, se derrama. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Porque você precisa rasgar os céus com a sua adoração, com a sua verdade, com o seu coração. Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Cante com seu coração. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer. Amadas, tem alguém aqui que precisa entregar hoje a sua vida ao Senhor? Tem alguém aqui que precisa retornar ao Senhor e dizer assim: Senhor, eu aceito ser chamada de filha de Deus. Eu aceito ser chamada menina dos olhos de Deus. Eu aceito, Senhor, ser cuidada por Ti. Tem alguém aqui nesta noite que quer receber ao Senhor, voltar para os caminhos do Senhor? Está distante, está fria, está no mundo, não consegue vencer o Egito do mundo. Vem aqui à frente. Hoje é dia do Senhor resgatar. Hoje é dia do Senhor resgatar a sua identidade. A sua identidade de filha, de embaixadora, de amada do Pai. Quem trouxe visitante aqui nesta noite, pergunta a sua visitante. Se ela não conhece a Jesus, pergunta a sua visitante. Você quer hoje selar? Você quer hoje selar a sua herança diante do Senhor? Selar como filha de Deus? Me ajuda a ministrar, amadas. Você que trouxe a visitante hoje, ou que está do lado de uma visitante, me ajude a ministrar agora. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de trazer de volta os sonhos, a esperança. A segunda coisa que eu gostaria de orar, querida, se você não foi Deus, mas se você enterrou o sonho, o propósito de Deus no deserto, algo que o Senhor já falou com você, que é um propósito, que é uma missão, que é o seu chamado, mas você tem negligenciado e você enterrou no deserto. Eu quero orar com você agora, para Deus ressuscitar os seus sonhos, para Deus ressuscitar a promessa, para Deus encher o seu coração de chama, de fogo, para o chamado de Deus. Qual a irmã que está aqui que tem chamado, que tem propósito claro, mas não está cumprindo, mas não está exercendo? Eu quero orar com você. Eu quero orar aqui com você. Quem deixou de sonhar? Quem deixou de sonhar? Quem deixou de sonhar?
Quem deixou de sonhar? Quem deixou de sonhar? Vem aqui. Hoje o Senhor vai resgatar os sonhos. Hoje o Senhor vai desenterrar sonhos. Hoje o Senhor vai levar mulheres para o propósito libertador e salvador. Hoje é o dia de Deus mudar a nossa história. Hoje é o dia do Senhor nos encher. Hoje é o dia do Senhor nos levar a conhecê-lo verdadeiramente. Levar-nos a encher desta graça, desta presença renovadora. É hoje, é esta noite que o Senhor marcou com você e comigo. Hoje é noite de decisão. Hoje é uma noite de decisão. Hoje é uma noite de decisão. E você precisa decidir, trilhar, sair do Egito e trilhar a promessa de Deus. Sair do Egito e trilhar a promessa de Deus. Aleluia. 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 Oh, decantarai a baixarai. Cantarai a baixarai. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Aleluia. Aleluia. Eu queria falar com você uma palavra que completa tudo que Chayane já falou, que reafirma. E eu quero orar neste momento. Permaneça aqui no altar por você. Havia uma nuvem sobre o povo, amém? Havia uma nuvem sobre o povo, amém? Não era uma simples nuvem, era o Senhor Deus que se mostrava, que se manifestava através da nuvem, amém? Mas o Senhor disse assim, ó, não só a nuvem, eu quero o povo na minha presença. Eu quero o povo, tira o povo do Egito, eu quero o povo. Leva o povo para a minha presença. E aí o povo se colocou diante da presença do Senhor, lá no monte, de frente para o monte. E o Senhor começou a se manifestar com fogo. E o povo disse assim, não quero a presença, é muito arriscado. Moisés, vai você e fica na presença. E você ouve, e você fala para a gente. Ó, presta atenção, tem muita gente assim. Pastor, fala comigo e eu fico aqui na nuvem. Mas o Senhor quer você no fogo. O Senhor quer você no monte. Você quer mudança de vida? Você quer subir um patamar a mais? Você quer subir? Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Mas vem correndo, vem gritando.
Vem correndo. E comece a saltar na presença do Senhor. Diga para o Senhor agora que a nuvem é pouco para você. Diga agora que a nuvem é pouco. Diga para o Senhor que você quer é a tocha. Que você quer o alto do monte. Você quer aonde está ardendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem para frente. Retira do seu coração um semblante de tristeza. Mande a tristeza embora. Em nome de Jesus. Cante um cântico de alegria. Aleluia. 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 Cante aí, ó. Aleluia. É isso aí. Aleluia. 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 Só um minutinho. Só um minutinho. Chayenne achou que era meninice pular na presença do Senhor. Vamos ficar meninas? Vamos lá? Vamos pular na presença do Senhor? Vamos lá? Vamos lá. Aleluia. 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 Celebre, celebre, celebre. Celebre, celebre. 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 Há uma tocha de fogo para você. Você vai ficar paralisada diante da tocha. Canta lá para andar na súria. Canta lá vai andar na súria. Presença. Aleluia. 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 Celebre, celebre. Celebre, celebre. 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 Celebre Jesus. Celebre Jesus. Celebre o Espírito de Deus. Celebre. 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 Há uma alegria em Deus. Você só vai sair daqui do jeito que entrou, se quiser. Mas hoje há um movimento ao seu redor. Há um fogo ao seu redor. Recebe. 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 Mova-se no prazer do Senhor. Mova-se.